Boa noite, gente. Vamos iniciar aqui a nossa palestra. Antes, porém, de iniciar a nossa palestra, nós, como sempre, abriu a noite falando sobre o Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier e esse trabalho importante, que é o trabalho de atendimento e apoio ao dependente químico aqui no Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier. Um trabalho que está sendo feito, que é um trabalho que eu considero um dos trabalhos mais importantes, embora, lógico, com muita dificuldade, porque é muito difícil as pessoas admitirem o processo de vício, né? Admitirem que passam por esse processo. Eu fui um dos que relutou muito nessa coisa de admitir e sentir que realmente precisava procurar ajuda, mas nós estamos aqui persistindo e fazendo questão de sempre transmitir essa mensagem, que é uma mensagem bacana, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor e uma mensagem, sobretudo, de esperança. Porque à medida em que a gente faz um trabalho como esse, a gente dá esperança às pessoas e faz com que as pessoas pensem mais no processo do vício, no processo da dependência química como um todo, seja do álcool, seja na droga. É fundamental. Hoje nós vamos iniciar, vamos fazer diferente. Eu sempre estou iniciando sem fazer a prece de início, né? E eu gostaria de fazer essa prece e solicitar a ajuda dos nossos irmãos espirituais. Então vamos nos concentrar, elevar nossos pensamentos e pedir, né? Vamos fechar os olhos e pedir pela proteção e assistência dos Espíritos. Senhor Jesus, nós te pedimos e pedimos também aos benfeitores espirituais que nos intua e nos traga as informações corretas para que na noite de hoje nós possamos transmitir para todos que estão nos assistindo e para as pessoas que estão aqui em nossa casa espírita. Que assim seja. Vamos lá. Então vamos começar. Hoje, como sempre, um tema diferente, né, que é a construção ou construções mentais. E aí o que é que eu estou colocando? Né? Nós somos o que pensamos. Essa é a primeira questão, né? O pensamento é tudo, porque muitas vezes a gente escuta falar nessa coisa do pensamento e principalmente, ultimamente, as pessoas têm colocado a coisa no nível de moda, né? São vários consultores, aspas, né, que se dizem fazedores da felicidade, né? Fazedores do homem integral, do homem moderno, do homem diferenciado, dizendo que o pensamento é tudo. O pensamento realmente é tudo. Eles têm total razão. Seja lá qual for a intenção, o pensamento realmente é tudo. Depois se pergunta aqui, para onde vou quando morrer? Isso é uma das questões mais polêmicas, né, do pensamento. Por quê? Vocês vão ver que é puro pensamento. Vocês vão perceber que tem tudo a ver com pensar. Para onde você vai, qual é a localidade que você vai se encontrar depois da morte, tem tudo a ver com o pensamento. O inferno existe e depois, querer é poder. A gente tem esse poder de quando a gente quer, quando a gente pensa positivamente, quando a gente vibra positivamente, a gente consegue as coisas realmente. Existe o inferno? Então são várias questões que a gente se pergunta, e aí eu não poderia deixar de começar exatamente com o Livro dos Espíritos, e aí eu separei dois momentos aqui do Livro dos Espíritos, bem interessantes, né? Um bem no finzinho e outro no final, mas não tão no final. Então tem aqui a intervenção de Deus nas penas e recompensas, para vocês verem como o pensamento voa longe, né? Então pergunta assim, com cada homem pessoalmente, Deus se ocupa? Aí os Espíritos dizem assim, não, Ele é muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância, né? Então, na realidade, ele diz assim, Deus, na verdade, quando ele responde, ele diz assim, Deus se ocupa com todos os seres que criou. Não individualmente, não dá para... Na realidade, a criação é muito grande e a gente não compreende Deus. A gente tem a visão de Deus como um ser antropomorfo, né? O ser parecido com o ser humano. A gente sempre acha que, porque existe aquela questão de nós
somos a imagem e semelhança de Deus, a gente sempre acha que Deus é uma criatura, é o nosso Pai, o Pai mesmo carnal, aquele cara que toma conta de você, que cuida de você pessoalmente, individualmente, vendo. Lógico que ele se preocupa. Deus, ele é tão superior e é tão presente, tão onipresente, que naturalmente ele está na vida da gente o tempo todo, tá certo? Então, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Mas aí vem todos os poréns, né? Muitas pessoas se agarram a um Deus que vai salvar, sem se preocupar nas próprias condições, sem se preocupar no próprio esforço, no que tem que fazer para alçar um passo, ou dar um passo maior do que aquilo tudo, como a vontade, o querer, o pensamento. O pensamento é fundamental. Então, nós temos em Livros dos Espíritos, já dizendo, principalmente na parte onde pega céu e inferno e tal, que é o finalzinho do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta: existe inferno? Existe para onde? As penas futuras, né? O que é que vai acontecer comigo quando eu morrer? Né? O que é que acontece quando a gente desencarna? Né? O inferno existe. O querer é poder, quer dizer, quando eu quero estar no céu, eu estou no céu. Quando eu quero estar no inferno, eu estou no inferno. Eu acho que ninguém quer estar no inferno. Todo mundo quer estar no céu. Embora se coloque numa situação de inferno muitas vezes. E tem aí a outra questão que vem dizendo assim, ó: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? Aí ele diz assim: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes, porque foi em outras questões, são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão em toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especificamente destinado a uma ou a outra coisa. Quanto aos encarnados, eles são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. O que é que significa isso? É muito importante essas coisas a gente colocar, porque muitas vezes eu estava aqui conversando com as meninas e batendo um papo com elas ali. Nós temos um ranço muito grande de dogma. Nós passamos muitos séculos reencarnando sobre dogmas, comandado por religiões dogmáticas. Por favor, como sempre, lembrando a todos que aqui nós não tecemos juízo de valor. A casa espírita, o espiritismo verdadeiro, não critica qualquer religião. Nós respeitamos todas e quaisquer religiões. Mas nós não somos dogmáticos e nisso nós somos diferentes, realmente. Nós temos uma doutrina e não um dogma. Mas as pessoas costumam sempre pesar muito na questão dogmática, né? Então a filosofia vira dogma para alguns espíritas, né? Para o movimento espírita, eu não estou falando do espiritismo, o espiritismo nunca é dogma. O que colocou lá na sua codificação foi exatamente um compêndio de conhecimentos e de perguntas e respostas, que é a maneira mais fácil de se ensinar. Como é que eu ensino as pessoas? Eu podia escrever, o Kardec podia escrever um livro completo de 1000 e tantas folhas, falando sobre o espiritismo e tal, filosofando, mas sem dar a oportunidade de perguntas e respostas. O que é que ele fez? A coisa foi tão bem orientada que toda a estrutura, toda a obra, toda a doutrina espírita, ela foi baseada em perguntas e respostas, que era a forma mais fácil de se trabalhar. Como é que eu fico sabendo das coisas mais facilmente? De uma forma filosófica, sem, no entanto, ser tão profunda ao ponto de não te fazer entender. A Bíblia é meio que assim, né? Muitas vezes você olha a Bíblia e tem que ler 10 vezes para poder compreender o que é que eles estão dizendo lá. As palavras são muito difíceis, né? A forma de se colocar
na Bíblia, ela às vezes é inacessível a algumas pessoas. Já no Livro dos Espíritos, não. Na codificação como um todo, no Pentateuco, você tem perguntas e respostas muito claras sobre o que é e como funciona o mundo espiritual, como é a nossa vida, o que nós devemos fazer aqui. Quer dizer, são vários questionamentos, são várias respostas, explicando exatamente o que a gente deve fazer aqui. E aí, muitas vezes, muitas vezes nós mistificamos o processo. Nós queremos tornar o que é uma doutrina um dogma. E colocar palavras na boca de quem não disse aquilo. Muitas vezes existe isso. E aí nós colocamos, por exemplo, quando eu vivo feliz, é porque alguém me fez feliz. Ninguém te faz feliz. Quem te faz feliz é você mesmo. É contigo, viu? A bola é contigo. Aliás, o livre-arbítrio foi dado exatamente para isso, para que você busque a sua felicidade e escolha os seus caminhos. Nada é feito de uma forma a mobilizar ou então a engessar o pensamento de ninguém. Nós não temos, exatamente, o Espiritismo não pensa nunca nisso. O Espiritismo nunca está conectado com uma verdade absoluta. A codificação espírita ela foi extremamente aberta. Kardec deu um espaço muito grande para que as pessoas pensassem, né? Evoluíssem no pensamento, se desenvolvessem e criassem outras obras e outras perspectivas, mas não observações equivocadas. Muitas vezes a gente percebe que algumas coisas são equivocadas. E aí o umbral vira um inferno, né? De uma forma circunscrita, de uma forma fechada, o que não é verdade. O umbral não é um lugar. O umbral é um estado de pensamento. É a formação de pensamentos negativos, de vibrações negativas que criam um ambiente ou que plasmam um ambiente que se parece realmente com o inferno, que se parece com o inferno que você pensou. Então muitas vezes a gente se pergunta, existe inferno no Espiritismo? O Espiritismo acredita em inferno? Não como pensais, assim respondem os Espíritos. Não é um lugar circunscrito, não existe um lugar inferno, não existe um lugar umbral, não existe um lugar céu ou paraíso, onde você tenha gozos, ou onde você vá para um local onde existam penas eternas permanentes. O problema está no teu pensamento, está na tua vibração, está no teu padrão vibracional, depende de você. Ontem eu citei muito bem esse exemplo aqui. Nós estamos estudando exatamente Obreiros da Vida Eterna, sempre nas terças-feiras. Inclusive eu convido a todos, porque é um estudo fantástico, é com o nosso Sérgio Murilo, fantástico. Eu estou aqui apoiando também o estudo, mas o estudo é maravilhoso. Então aqui a irmã Zenóbia, né, junto com o André Luiz e mais alguns colaboradores espirituais adentram regiões sombrias no umbral, e que relatam certos acontecimentos, e eles colocam de uma forma muito clara nessas regiões sombrias, que é a condição espiritual e os pensamentos deletérios, pesados, cheios de comprometimentos, que faz com que aquele ambiente seja plasmado, seja criado. Oi, Heraldo, pois não. A gente é o que a gente pensa. Exato. Se a gente pensar coisas boas, nós vamos ao mundo. Por isso. Se for pensar em coisas negativas ou desejar aquilo que é de ruim para os outros, perfeito, Heraldo. Olha, perfeito. O grande lance é assim. A gente sempre pensa assim, meu Deus, tá certo. Um umbral pra gente. Ontem eu dei uma carona a Neide e eu fui conversando com ela no caminho. E eu disse assim, Neide, não existe esse lugar. Não existe. O lugar está dentro da sua cabeça. Por exemplo, os católicos, eles acham que se fizerem um mal, eles vão se encontrar com um capeta do lado de lá, com o diabo. Heraldo, por incrível que pareça, eles podem se encontrar. Porque eles podem plasmar na mente deles, na cabeça deles, a figura demoníaca que eles esperam não ver
mesmo praticando o mal. Então, quando eles desencarnam, eles estão de cara com um chifrudo, mas não é um chifrudo. O cara que faz o mal e que foi criado permanentemente para o mal, não é isso. É o seguinte, é que você pensou naquilo, você criou aquilo no seu pensamento, você transformou o teu pensamento em um pensamento direcionado para aquele tipo de castigo. Você acha que aquele é o maior castigo que você pode ter. Só para vocês terem uma ideia, existem 2 tipos de inferno, né? Para os dogmáticos, as religiões dogmáticas, que é o inferno gelado e o inferno fervente, né? Que é o inferno de fogo. Então, para alguns o inferno é gelo, para outros o inferno é fogo. Então, isso é plasmado, isso é pensado. Não existe um lugar, né? Ele ia perguntar, por favor. Eu fiz um curso que o palestrante disse que, ele dizia assim, não, eu vou para o céu. Ele disse, não, você vai para o grau. E eu fiquei arrasando, eu disse, pô. Aí eu fiquei assim, então uma coisa louca. Mas eu não sou uma pessoa. Que notícia horrorosa, né, mesmo? Mas você não tirou a minha dúvida do grau. Veja como são as coisas, veja. Por que é que a gente diz assim que todo mundo tem uma passagenzinha pelo umbral na hora que desencarna? Por quê? Porque nós somos construídos de pensamentos deletérios. Nós vibramos muito negativamente. Então, se vibramos muito negativamente, significa que essa vibração negativa pode criar um pensamento, pode criar uma estrutura mental, psíquica sua, de você, para viver aquela situação. Você plasmou aquilo no seu pensamento, você construiu o inferno no seu pensamento, ou você construiu o céu no seu pensamento, né? Agora, muitas vezes você se decepciona. Por exemplo, em um dos capítulos de um dos livros de André Luiz, não me recordo quem foi, existe uma decepção muito grande em Sexo e Destino, tá? Em Sexo e Destino, onde o espírito desencarna, quando chega lá do lado de lá, se vê na situação umbralina, e aí ele cobra, viu, gente? Aí ele cobra, é muito interessante isso. Ele diz assim, quando chegam os benfeitores espirituais que começam a socorrê-lo, ele diz assim, eu estou decepcionado. Eu disse, por que você está decepcionado? Não, eu estou decepcionado porque é o seguinte, eu lá na Terra, eu era médico, aí vem o orgulho, né? Eu era médico, eu era uma pessoa que ajudava as pessoas, eu dava dinheiro na igreja. E o padre me disse que no dia que eu morresse, eu ia para o céu, eu ia me encontrar com Deus. E eu estou decepcionado porque eu nem encontrei com Deus. E estou aqui nesse lugar terrível. Quer dizer, ele achava que comprando o céu, ele ia ter o céu. Mas o problema do céu é que o céu não está em canto nenhum. O céu está dentro da sua cabeça, está em você, né? A forma como você vai encontrar, o que você vai encontrar quando você for para o lado de lá, vai depender muito da forma como você plasma o teu pensamento, como você constrói a tua vida no dia a dia. Não é uma questão circunscrita, não existe um lugar onde você separe e diga assim, não, esse é o inferno, esse é o céu. Eu posso ser uma pessoa feliz? Pode. Se você quiser ser feliz, você vai poder ser feliz. Se você quiser pensar coisas boas, você vai ser. Por isso que o Espiritismo recomenda sempre, vive positivamente, pense em coisas positivas, seja uma pessoa otimista. A gente tem uma mania de ser pessimista. Tem gente que é assim, é urubulinho por natureza, né? Já notaram isso? Tem gente que nada tá bom. Quando tá bom, ele acha que tá ruim. Eu conheço um que quando as coisas estão boas, ele diz, não, tá acontecendo alguma coisa. Isso não pode estar acontecendo, esse negócio bom desse jeito, não. Não é possível, eu não mereço isso. Veja, se você acha que não merece, você não merece, criatura. Você não merece, porque é o seguinte, não pense. O pensamento está onde você quer que ele esteja. Se você quer que ele esteja no inferno de cabeça para baixo, ele vai estar no inferno de cabeça para baixo. Se você quer que ele esteja no céu, não nesse céu fantasioso que os religiosos construíram para a gente se agradar ou para a gente cobiçar, esse céu de harpas e tal, não, mas num lugar bom, um lugar gostoso de se
ficar agradável com pessoas que a gente conhece quando a gente desencarna. Lógico que se eu vibro positivamente, se eu sou uma pessoa otimista, se eu sou uma pessoa que ajuda as outras pessoas a ajudar, e por favor entendam, esse médico que desencarnou, nesse livro de André Luiz, ele achava que tinha dado esmolas, tinha feito caridade. Veja só, se ele lá no plano espiritual disse, eu fiz muita caridade, eu dei muito dinheiro, eu ajudei muitas instituições de caridade, eu ajudei lares infantis, casas de asilos para velhinhos, casas de doentes mentais, e eu dei muito dinheiro e tal. Ele achava que ia comprar o céu. Ele achava que com aquilo ali, ele ia se redimir, ele ia passar para uma condição. Não é assim, não funciona dessa forma. Por isso que é importante, quando a gente diz assim, orai e vigiai. E aí outro dia eu vi uma perspectiva, uma visão diferente, vigiai e orai, porque a gente tem que estar o tempo todo vigiando, tomando conta da gente, tomando conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos maus pendores. Todo mundo tem um pensamento ruim, né, minha gente? A gente, de vez em quando, a gente está assim, de repente vê um pensamento tão ruim no mundo. Primeiro, nós somos suscetíveis a influências, mas nós temos também a nossa própria influência. Nós somos responsáveis pelo que nós somos e pelo que conquistamos de amizades e inimizades no mundo espiritual e aqui na Terra. Então, se nós temos essa má companhia, é porque nós atraímos essa má companhia. Gente, olha, uma das coisas mais difíceis do mundo, o que acontece muito no espiritismo, quando a gente fala em dogma, ou no espírito dogmático, né, o espírito que transforma doutrina em dogma, um conceito em uma lei, porque não é lei. Não é lei, aqui nada é proibido. As coisas, lógico, as coisas às vezes não convém que você faça. Por exemplo, nós estamos aqui no atendimento fraterno ao dependente químico. Convém beber? Não, mas o espiritismo proíbe? Não. O espiritismo não proíbe nada, gente. É uma questão da sua consciência, faz parte de você, faz parte do seu pensamento. No dia que você quer melhorar, no dia que você quer crescer, no dia que você quer passar aquela fase do alcoolismo e se transformar em uma pessoa diferente, no dia que você quer parar as drogas e se transformar num cidadão diferente, você se transforma. É você. A espírita ajuda, lógico que ajuda, mas ninguém entra no teu pensamento. Porque à medida em que você vem aqui com uma única tábua de salvação, não, eu vou arrumar uma tábua de salvação, vou botar debaixo do braço, e porque eu estou indo na casa espírita, tudo vai mudar na minha vida. Não é assim, a mudança tem que ser pessoal, a mudança é profunda, a mudança tem que ser constante. Semana passada eu disse que muitas pessoas vêm aqui na casa espírita fazer os tratamentos espíritas, não só aqui no grupo de estudos espíritas Chico Xavier, mas também em vários outros grupos, em várias outras casas espíritas, procurando a casa espírita como se ela fosse curar todos os problemas do pensamento. Porque são problemas do pensamento. A gente adoece por conta do pensamento e a gente se cura por conta do pensamento. Quer um exemplo? Quando Deus curou, né, quando Jesus curou, quando Jesus fez um milagre, o suposto milagre, com a pessoa que estava lá, doente, já numa situação muito difícil e tal, e que a pessoa levantou, ela era paralítica, levantou e tal, e saiu andando, ele disse, a tua fé, veja, ele nunca disse que tinha curado ninguém, ele disse, a tua fé te curou, quer dizer, o teu pensamento te curou, não fui eu que te curei, foi você que quis se curar. O pensamento é emoção e é energia. O pensamento ele é extremamente forte, extremamente poderoso. Você pode transformar o mundo, por exemplo, vamos dar mais um exemplo extremamente material. Tudo que nós temos hoje, gente, tudo, em termos de tecnologia, a internet, o avião, as máquinas em geral, toda essa tecnologia, essa nanotecnologia, todas as curas que foram feitas e foram realizadas aqui na Terra, aqui no globo terrestre, foi através do pensamento. Alguém pensou que podia. Não é verdade? Senão não havia nada disso para a gente. Não tinha essa cadeira para você sentar porque ninguém tinha construído, ninguém tinha pensado numa forma de você descansar sentado em uma cadeira. Ninguém tinha inventado a roda, ninguém tinha inventado o telefone, ninguém tinha inventado o computador.
pensamento. O pensamento transforma o mundo, tanto material quanto espiritual. Da mesma forma como você constrói coisas aqui no seu dia a dia, da mesma forma como você plasma as coisas ou constrói através do seu pensamento, das suas ideias, das suas sensações, emoções, experiências, e você constrói tudo aquilo e termina construindo máquinas. Você constrói também pensamentos benéficos e maléficos. Você constrói o mundo espiritual. Você constrói a tua vida, a tua felicidade. Quem quer? São os outros que querem? Não, você é que quer. Uma das coisas mais difíceis do mundo é um obsessor encontrar um obsidiado. Vocês sabiam disso? Muita gente diz assim, não, eu tenho pelo menos, cada dependente químico tem pelo menos uns 8 perto dele. Lógico, são espíritos que procuraram demais a sintonia de pensamento. Veja como é o pensamento. A sintonia de pensamento com aquele indivíduo. E aí eles disseram, opa, achei. É com esse mesmo que eu vou ficar. Porque eu estou me beneficiando dele. E eu sempre costumo dizer o seguinte, o obsessor, ele não quer que você morra. Vocês sabiam disso? O obsessor não quer que a gente morra, não. Só se for um ódio muito grande de um obsessor vingativo. Mas o obsessor, esse que gosta de beber, de tomar droga, de fazer esse tipo de coisa e tal, esse, ele não quer que você morra, não. É a única sensação que ele tem, o único contato que ele tem com o mundo material é através de você. E ele custou a lhe encontrar. Ele teve que procurar, ele chegou num bar de bebinho, né, e saiu escolhendo, disse, é tu? É tu? Não dá, minha energia não cabe com ele. É tu? Não. Aí ele saiu procurando em vários outros bares sem achar. Um dia ele bateu o olho, aí disse, eita, a minha energia cabe com esse. Ele está vibrando no mesmo padrão vibratório que eu, ele está no mesmo nível de pensamento que eu, na mesma sensação, na mesma emoção, então eu encaixei nele. Tu acha que ele vai perder? Ele vai querer que tu desencarne? Ele vai querer que tu morra? Não, ele quer que tu continue bicado, drogado. Porque ele vai sentir essa emoção terrena que ele não consegue sentir mais no plano espiritual. Mas é através do teu pensamento que ele se aproveita de você. São os vampiros, né? São os vampiros, minha gente, quando a gente fala vampiro, né? No espiritismo tem essas coisas, a gente tem as nomenclaturas, eu preciso explicar depois, né? O que é um vampiro espiritual? O vampiro espiritual é aquele que suga os vapores, por isso que se chama vampiro, porque suga, né? Mas não é um vampiro de presas, essa é uma força de expressão. E é uma forma de mostrar, de uma forma mais literal, mais didática, mais clara, como funciona a ligação de um espírito com o encarnado pelas similitudes, pelos vícios. Porque o teu vício é o vício de outro. Eu, quando desencarno, eu não sou uma pessoa diferente, não. Eu só não tenho isso aqui, carne. Eu só não tenho um corpo. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não mudo de aspecto porque eu mudo para uma outra dimensão. Eu sou o mesmo, eu penso do mesmo jeito. Se eu sou um viciado, eu vou continuar sendo um viciado. Então por isso que a mudança tem que ser profunda, tem que ser pessoal, é intransferível. Ninguém muda por você. A gente já falou semana passada sobre isso. Mas por que eu peguei essa coisa do pensamento? É porque existe muita fantasia, muitos pensamentos ou muitas elucubrações fantasiosas acerca do que é ser um ser humano. Nós somos um ser humano porque nós pensamos. Nós pensamos, portanto, nós somos um ser humano, nós existimos. A teoria do materialismo, né, do nada pelo nada, não existe nada, saí daqui, morri, acabou tudo. Não acabou, desculpa te dizer, não acabou. Para o materialista, você diz a mim, Wagner é um materialista, o cara que é bem materialista mesmo, quando ele morre, ele não está pensando só que vai morrer e vai acabar, ele não se acaba não. Não, aí é que está o grande lance. Existe, além do teu pensamento, existem as leis divinas, existem as leis de Deus. O ser humano, quando se acaba, ele não acaba, ele acaba o corpo,
O corpo vai acabar, o corpo vai para o pó, nós viemos do pó, voltamos para o pó. Então o corpo vai acabar, mas o espírito continua, permanece. Então o materialista, ele a princípio vê nada, mas depois ele começa a pensar que está pensando. Aí ele diz, oxe, como é isso? Eu morri e estou pensando? Então o materialismo não existe. Então ele cai em si, cai a ficha. Ele diz, opa, eu estou aqui, eu sou único, individual, estou pensando ainda. Se o pensamento é sentimento e significa existência, então significa que eu ainda existo. Não existe materialismo, não existe o nada, existe o tudo. E aí ele começa a ver as pessoas ao redor dele, os espíritos que estão desencarnados, que estão para ajudá-lo no resgate, no pensamento do nada. E outra coisa, gente, uma coisa muito interessante é que a gente sempre acha que a pessoa que é muito religiosa e acredita em Deus são aquelas que são mais escolhidas para chegar no mundo espiritual e se dar muito bem. Às vezes um materialista se dá muito melhor, porque ele é muito mais digno, muito mais honesto, muito mais probo, muito mais ético, muito mais sincero do que às vezes uma pessoa que se esconde em alguma religião e diz que é o mais santo do mundo e por trás faz todo tipo de bandalheira, todo tipo de coisa horrorosa, entendeu? E se aproveita das pessoas e entra num padrão. Você está entendendo? Então quer dizer, é preferível uma pessoa que não acredita no Criador, mas que faz tudo que o Criador disse que ele fizesse. Então é pensamento puro. É pensamento puro, não significa que porque você tem uma religião ou uma religiosidade, ou você está numa casa espírita, você vai se dar muito bem no plano espiritual. Se não houver uma mudança completamente radical na sua forma de pensar e de agir, não adianta, criatura, desculpa, mas não é tua praia, porque você não quer ser feliz. Ser feliz é uma opção. Wagner, mas não é utópico a felicidade, não. Muitas pessoas me perguntam isso. Não, criatura. É que a felicidade é puro pensamento. A felicidade é você quem plasma. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Vocês que são novatos, vocês chegaram, não sei se vocês frequentam a casa espírita já, ou se conhecem o espiritismo, mas é uma questão muito interessante. Eu faço questão de passar para vocês. Eu tive uma experiência própria. Eu costumo sempre dizer aqui, né? Eu não falo sobre, eu falo de. Porque quem fala sobre é quem tem conhecimento da matéria pela teoria, mas não tem pela prática. Quem fala de é porque já passou pelo problema. Então, eu fui um viciado em álcool. Eu sou alcoólatra, eu tenho a doença do alcoolismo, eu não posso beber. Se eu beber um copo, eu bebo um mundo, né? Então eu não posso beber. E me conscientizei disso, a ficha caiu. O pensamento foi mais importante para mim. Eu precisei pensar nisso, mas antes eu tive que passar por um monte de situações vexatórias, um monte de situações chatas para poder cair. Eu fico tentando evitar que as pessoas caiam nisso, né? Então, todas as vezes que a gente conversa com uma pessoa, bate um papo, a gente não aconselha. Eu costumo sempre dizer que aconselhar, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Então, não é conselho, é sugestão. A gente sugere às pessoas que elas mudem, que elas comecem a vibrar positivamente para não passar o que a gente passou. Porque é uma coisa aflitiva você sentir que o outro, inevitavelmente, se continuar nesse processo, vai passar o que você passou. E você acha que foi e foi. Por isso que eu digo que plasmar o inferno aqui, até na Terra, você plasma. O mundo é um lugar extremamente paradoxal, eu já falei isso também. O que é o paradoxo? Não? O paradoxo explica o mundo. O paradoxo é o jogo dos contrários. No mesmo canto onde você está se sentindo no céu, o outro está do seu lado se sentindo no inferno. Por quê? É pensamento. Um está pensando positivamente, o outro está pensando negativamente. Um pensa em coisas boas, o outro pensa em coisas ruins. Então, portanto, um está num estado de espírito, um está num local e o outro está em outro local mental, embora estejam no mesmo local material. Mas eu passei por certas coisas, né? Eu passei por certos momentos difíceis que me fizeram ver
onde estava o lugar do meu pensamento. Veja, não era um lugar não, era um lugar do mesmo pensamento. Muitas pessoas dizem, tu fosse para o grupo Estudos Espíritas Chico Xavier e tu modificasse a tua vida, então isso foi um milagre. Milagre meu, viu? Milagre meu. Por que milagre seu, Wagner? É milagre meu porque eu me conscientizei. Olha, a fase do se conscientizar para um dependente químico é uma das fases mais difíceis, porque você admitir que você falhou, que você é uma pessoa frágil em determinadas coisas, é uma das coisas mais difíceis que existe, mas também é extremamente libertador, porque na hora que você assumir, isso é em qualquer coisa, tá? Se você assume suas falhas, se assume seus erros, se assume sua sexualidade, se assume todas as vezes que você assume, você bota um fim de papo naquele assunto. E quando você assume e diz assim para todo mundo, eu sou alcoólatra, qual é o problema? Eu não tenho nenhuma vergonha disso. Eu sou um alcoólatra e estou em recuperação, eu estou melhorando a minha vida, eu estou trilhando um caminho bacana agora. Mas tu fizeste tal coisa, está no passado. Águas passadas não movem moinhos. A água que passou no meu pé, no rio, há um segundo não é a mesma água que está passando agora. Perceba isso. Não adianta pensar, olha o pensamento. Não adianta pensar em coisas lá atrás, se a tua vida é agora e para o futuro. Você só pensa as coisas do passado para se basear em coisas que você pode fazer melhores, em coisas que você pode melhorar baseado nas coisas que você fez. Por isso que eu conto a história. A história com H, porque é a história baseada numa história realmente verdadeira, real, palpável. Então, essa história que eu conto, é uma história que aconteceu. E aí, através de uma mudança de pensamento gera emoção, que gera sentimento e que gera o que a gente chama de milagre. Porque na medida em que você muda, você procura outros objetivos. Você procura outros meios de ser feliz, de se sentir satisfeito. Não é mais um meio químico para sentir emoções. É um meio emocional de trazer para você algumas coisas extremamente positivas que o mundo tem para te oferecer. Porque basta a gente catar que a gente acha. Olha, uma das coisas mais importantes que eu vi ultimamente, foi até numa palestra espírita, eu achei maravilhoso, e com a Nete Guimarães, fantástica palestrante espírita, maravilhosa, eu sempre cito ela, porque eu acho ela fantástica, muito boa. Ela colocou uma coisa maravilhosa. Ela disse o seguinte, que todas as vezes que você trabalha, você melhora a tua vida. Todas as vezes que você ocupa espaços na tua mente, você simplesmente elimina os espaços deletérios, os espaços ruins, os lugares, os cantinhos onde pode se acumular sujeira. São cantinhos mentais que podem prejudicar a tua vida bastante. O que é que acontece com um dependente químico? Ele deixa muitos espaços vazios. E ele tenta preencher todos os espaços vazios com o elemento químico, seja o álcool ou a droga de qualquer tipo. Então, na hora que ele preenche, ele acha que aquilo ali é a única coisa na vida dele. Não, a única coisa na minha vida é tomar uma no barzinho. Eu pensei assim, por isso que eu digo, eu falo eu não falo sobre. Eu pensava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer se um dia eu deixar de beber? E meus amigos? Primeiro, tu não tem amigo, né? Amigo de verdade não te chamou para beber, né? Não te chamou para fazer coisa como essa, né? Então, quer dizer, e até tem, às vezes tem pessoas do bem que estão lá tomando uma, brincando e tal, e às vezes não necessariamente é um ambiente ruim, às vezes é um ambiente bom, você está na tua família,
A gente não está aqui radicalizando, como eu falei, o Espiritismo não proíbe, nem indica, nem recomenda, nada disso. O Espiritismo apenas mostra quais são as coisas que você pode fazer para melhorar a tua vida. E é por aí que a doutrina espírita, e por isso a doutrina espírita é tão libertadora, e por isso a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. O consolador prometido, por quê? Porque é o seguinte, o que ele prometeu foi esclarecer certas questões que até então eram obscuras, escondidas e tratadas com dogmatismo, impondo a você certas realidades que você não sabia como lidar com elas. Isso é fundamental que a gente tenha em mente. É fundamental que a gente entenda que a partir do momento em que você muda certas coisas e começa a trabalhar, como a Anete falou, você começa a preencher esses espaços vazios. E quando você preenche os espaços vazios, não te sobra mais no que pensar, a não ser fazer coisas positivas. Porque surgem várias coisas. Gente, eu estava dizendo um outro dia aqui, que eu reaprendi a comer fruta. Todo mundo ri comigo, disse, como é isso, Wagner? Disse, porque quando eu era menino, quando eu era criança, eu comia abacaxi, eu comia jambo, eu comia pitomba, umbu, caju. Quando eu cresci, todas essas frutas eram para acompanhar a cachaça. Era assim, eu vou comprar um umbuzinho para tomar cachaça, eu vou comprar um caju para tomar cachaça, aí eu redescobri. Veja que coisa maravilhosa, quando eu comecei a comer só a fruta, eu digo, mas rapaz, não é que é bom sem a cana, é muito melhor. Você está entendendo? Você vai redescobrindo as coisas. Veja uma coisa bem besta essa, né? Um exemplo bem simples, mas você vai redescobrindo que você pode aprender muito mais. Muita gente diz assim, Wagner, eu sou muito velho para aprender. Não existe isso. E é um mito dizer que quando você envelhece, sua mente envelhece junto. Não! Tua mente não envelhece junto, tua mente é teu espírito, o espírito não envelhece. As tuas conexões cerebrais sim se prejudicam, criam certos problemas, mas se tua mente está em alerta, você aprende muito mais se você quiser. A comparação que eu faço é muito simples, né? Por exemplo, você compra um computador de última geração, veja como se parece isso. Você compra um computador de última geração, aí diz o que esse computador faz. Olha, Wagner, ele abre 40 páginas ao mesmo tempo na internet, sem travar. Você, rapaz, 40 páginas. Sim, e paralelamente você vai ter 4 ou 5 programas abertos, e isso não vai travar o teu computador. O computador tem uma potência fantástica. Maravilhoso, rapaz, que coisa bacana. Aí você compra o computador, leva para casa. O cara, para demonstrar, abriu as 40 páginas. Você levou o computador ligado, porque você ficou tão impressionado com o computador, você levou ele ligado para casa. Aí você chegou lá, tentou botar a 41ª página. Aí o computador começou a ficar lento. Sabe o que foi? É que você não fez. Aí você liga para o vendedor e diz, ei, eu comprei um computador. Você disse que abria 40 páginas, mais não sei quantos programas, eu abri o 41º, não foi. É porque você tem que fechar os 40 para começar a abrir de novo. Então, para você aprender depois de velho, você precisa deixar de lado os teus preconceitos, a tua inveja, o teu orgulho, as besteiras que você pensa, senão você não consegue se concentrar no aprendizado, você não consegue entender as coisas de uma forma nova, ver sob uma nova perspectiva, aliar os teus pensamentos positivos a coisas positivas. O alcoólatra, ele tem isso. Eu me lembro muito bem, gente, eu não pensava mais, eu só pensava em beber. Eu só pensava em trabalhar e chegar, isso na fase normal, do alcoolismo normal, que era o alcoolismo de final de semana. Eu só pensava em chegar à sexta-feira, que era, né, a sexta-feira que era o happy hour. Quando chegava na sexta-feira eu ficava alegre, contente, por quê? Porque ia tomar uma. Veja que besteira. Como é que você baseia a tua vida todinha num componente químico que vai te tirar do sério, que vai te alienar e mais, vai te emburrecer, porque o álcool é como essas 40 páginas abertas.
você não consegue mais aprender absolutamente nada. Se apaga qualquer possibilidade de você progredir, de você aprender mais, de você se desenvolver mais. Na hora que você fecha as 40 páginas, os 40 sites da tua internet mental, da tua viciação, você começa a ser um cidadão de novo, pensante, inteligente, que aprende, que desenvolve, que cria, que vê o mundo de uma forma mais bela, mais produtiva, que começa a dar valor à família, às pessoas que realmente têm valor. Uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, gente, foi que eu redescobri amizades. Pessoas que há muito tempo eu não tinha contato. Para você ver que pensamento atrai pensamentos. Enquanto eu estava bebendo, eu atraía só o pensamento de quem bebia. A partir do momento em que eu comecei a pensar de uma forma diferente, eu comecei a atrair pensamentos de quem não bebia e quem pensava de uma forma mais evoluída, em termos da vida, de estudos, de trabalho. Eu não estou falando de espiritismo aqui não, tá, gente? Eu quando falo isso, eu faço sempre questão de citar isso, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não, o camarada quando se transforma no espírita, ele fica meio que fanatizado, ele só pensa naquilo. Não! Quando a gente prova que pensamento e ação gera sentimento, e é provado cientificamente que todas as ações que vêm através do pensamento, elas são reais, é exatamente a prova da física quântica, que essa física nova que está aí surgindo, não é só para o espírita, né? O espiritismo adotou a física quântica, mas a física quântica está surgindo nos meios acadêmicos, e eles estão descobrindo que esse pensamento ele é diferente de ondas magnéticas. Foi feita uma experiência, eu não me recordo agora do nome do cientista, ele fez uma experiência muito interessante. Ele pegou 2 irmãos gêmeos, porque dizem que irmãos gêmeos pensam muito parecidos um com o outro, e o que um sente, o outro sente, né? Muitas vezes acontece isso. E ele pegou esses 2 irmãos gêmeos e disse, olha, pense em alguma coisa para outro. Quando estavam num local onde não existia barreiras eletromagnéticas, nem bloqueios eletromagnéticos, podia-se dizer que era uma ação telepática do pensamento, não é isso? E ondas magnéticas que eu estava transmitindo daqui para lá. Provado cientificamente, parapsicologicamente provado. Mas aí os caras fizeram experiência, pegaram esses 2 indivíduos, colocaram a distância de 1 quilômetro um do outro e colocaram uma gaiola chamada gaiola de Faraday ou Faraday. Bom, depende da pronúncia. O que é essa gaiola de Faraday? É científico isso, tá, gente? Isso não é espírita. A gaiola de Faraday é o seguinte, é um envoltório metálico que bloqueia a entrada ou a saída de ondas magnéticas. O que significava que se o gêmeo pensasse lá e o outro notasse aqui, não era mais onda magnética. Tinha que ser algo além. Não podia ser mais onda magnética. Tinha que ser o espírito, a mente, que é exatamente a estrutura espiritual. E aí fizeram esse teste para provar que um gêmeo não passava o pensamento para o outro. Coitados. Se enganaram. Quando fizeram a experiência, descobriram que o gêmeo passava. Aí fizeram de tudo, consertaram a gaiola. Disseram, não, isso está errado. Ele está passando ainda as ondas magnéticas. Não está. Porque está totalmente fechado o campo de um lado e do outro. Não tem como emitir pensamento. Tem como emitir ondas magnéticas, nem para um lado nem para o outro. Veja que coisa importante. Como o espiritismo se baseia em coisas fantásticas e coisas científicas. Ninguém aqui está falando de abstrações, de religiosidade, nem nada disso. A gente está falando de ciência pura e simples. De ciência. O espiritismo ele é baseado na ciência. O espiritismo, antes de ser religião, ele é uma filosofia e é uma ciência. O espiritismo tem um tripé: ciência, filosofia e religião.
Ciência porque pesquisa profundamente todos os fenômenos que acontecem dentro do espiritismo. Filosofia porque isso é extremamente filosófico. A partir do momento em que eu pergunto sobre a vida, eu estou perguntando filosoficamente sobre a vida. E é religioso porque essas duas coisas se unem a um ser maior, porque não é possível que eu consiga pensar coisas tão maravilhosas, me comunicar com a espiritualidade, e isso não seja uma coisa de um ser maior, chamado Deus, ou o que você quiser, Jeová, Alá, seja lá o que for. Princípio vital, princípio das coisas, né? O soberano do universo, seja lá o que você quiser chamar. Bom, mas tem uma criatura lá, se está ligando a ele, é religião. Então o espiritismo é por consequência religião. Por isso que a gente nunca deve fanatizar o espiritismo. O espiritismo não precisa ser fanatizado por ninguém. Não tem que existir sectarismo no espiritismo, tá? O que é um ser sectário? É um ser que acredita em seitas, que acredita no fanatismo, naquela coisa parada, estática, do pensamento, sei lá, imposto. Eu estou impondo a você um pensamento. Imposição de pensamento, você só aceita se você quiser. Por exemplo, tudo que eu estou falando aqui, vocês podem, por favor, contestem, conversem, debatam. Eu não sou dono da verdade. O espiritismo não é dono da verdade. Kardec, quando codificou a doutrina, ele não pensou em colocar verdades absolutas, mas sim material para pesquisa e desenvolvimento. Tanto é que surgiram as obras basilares, como as obras de André Luiz, a partir de Nosso Lar. Então, aquilo ali é exatamente uma obra que saiu da fundamental, porque o espiritismo, muita gente diz assim, que o Pentateuco kardeciano, o Pentateuco espírita, ele é a obra básica do espiritismo. Não é básica, não. Básicas são as outras. Eu já estava até explicando isso um outro dia aqui. Básicas são as outras. O Pentateuco, ele é fundamento. É fundamental no espiritismo. Por que é fundamental? Até hoje não se conseguiu provar nada. E o próprio Kardec disse: tudo que nós estamos dizendo, pesquisando e verificando pode ser questionado. E se pode ser questionado, significa que se a ciência provar o contrário do que o espiritismo está dizendo, prevaleça a ciência e o espiritismo fica abaixo. Então significa que a gente dá sim toda a chance do mundo para que provem o contrário, mas até hoje não conseguiram. Semana passada eu estava mostrando aqui para vocês que uma das coisas mais maravilhosas, né, que é a neurociência hoje em dia, que é a junção exatamente da parte física com a parte psicológica, então juntou-se os dois e transformou na neurociência. Ela prova por A mais B que o lobo pré-frontal, ele cria para o lobo frontal situações diferentes para a sua vida. O que significa pensamento gerando pensamento e ações. Então, se você tem ações positivas, significa que você começou a mudar a tua vida, a fluir em um ambiente de pensamentos completamente benéfico, diferente do que você vinha pensando antes. Se eu me sinto bem, é porque eu comecei a pensar bem. Eu comecei a pensar em coisas boas, eu comecei a fazer coisas boas. E não é só pensar, tá? Pensamento tem que vir com ação. Wagner. Eu escuto muito isso. Wagner, eu queria tanto ajudar as pessoas. Olha, e por que não ajuda? Qual é o problema? O que está te impedindo de ajudar as pessoas? Eu queria que a Casa Espírita me desse uma condição de ajudar as pessoas. A Casa Espírita não dá condição de você ajudar as pessoas. Venha que tem trabalho à vontade aqui. Você cria o trabalho para você. Você vem e ajuda na campanha do quilo, você vem e ajuda no domingo, a gente está aqui varrendo, arrumando, para esperar o pessoal. Ou vocês acham que isso aqui é plasmado pelos espíritos? Isso aqui, a gente vem com uma vara de condão, plim, aí fica tudo limpinho, tudo... Não! São os trabalhadores espíritas que vêm no dia do domingo pela manhã, abnegados trabalhadores, valorosos trabalhadores que vêm no domingo de manhã varrer, lavar, enxugar, espanar, para tudo ficar bonitinho para o outro dia. Isso é trabalho espírita.
né? Você sair e ajudar o próximo, visitar casas de idosos e lares de crianças abandonadas, pessoas na rua, entregar o sopão, ajudar pessoas, conversar com elas, ensinar algo que você conhece. Não precisa ser exímio nada, basta que você tenha boa vontade. Por exemplo, eu estou fazendo uma coisa aqui extremamente arriscada no dia de sábado. Eu não sou nenhum bonzinho, tá? Mas eu procurei esse trabalho. Muita gente disse a mim, tu é doido. Só pode ser doido. Porque tu cismar de dar aula de violão sem saber direito de violão, porque eu sei tocar para mim. Mas eu sei também, com boa vontade, entrar num canal do YouTube e descobrir quem dá aula de violão e facilitar. Como eu sou um professor, eu tenho a pedagogia necessária para fazer com que aquele ensinamento dali vire um ensinamento daqui. Eu faço uma ponte. O cara está ensinando aqui, aí eu digo, olha, o que ele quis dizer foi isso, isso e isso. Aí todo mundo me chama de professor. Não, não sou professor, sou o facilitador da turma. Quem está ensinando é o cara do YouTube. Mas eu estou facilitando. Mas eu venho, o sábado, fui eu quem plasmei isso. Eu vim um certo dia aqui, num dia de domingo, entrei ali no quarto e vi um monte de violão. Eu digo, que danado é isso aqui? Esse violão. Violão? E o que é que esses violões estão fazendo aqui, mofando? Ah, não, é porque tinha aqui antes uma pessoa que dava aula de violão. A gente tinha um professor. Eu digo, por que não volta isso? Ele disse, com quem? Eu digo, o doido aqui. O doido está se candidatando para ser o professor de violão. Mesmo sem saber dar aula de violão. Mas o básico eu sabia ensinar. E o que é que a gente quer? Qual é o objetivo disso? Tirar crianças em situações de risco, da situação de risco, trazê-las para cá. Pensamento, geração. Pensamento é tudo. Eu posso tudo. Se eu quiser, eu posso. Agora, se você é uma pessoa acomodada, fica em casa e tal, e fica pensando em ajudar sem vir ajudar, isso não vai funcionar nunca. É lógico que não vai funcionar. Gente, eu não estou aqui exaltando o trabalho que eu faço, não é isso não. É o seguinte, eu só estou dizendo que é o seguinte, muitas vezes o trabalho surge de uma coisa que você observa do que está faltando. O que está faltando ali? Falta, lógico que falta trabalhadores para muita coisa. Lógico que nós precisamos de pessoas para atender pessoas. Lógico que esse atendimento fraterno de apoio ao dependente químico surgiu da minha ideia e da ideia do Dejan, a partir do momento em que eu me recuperei. Dejan disse, é tu? Eu digo, eu o quê? Ele disse, é tu que vai assumir esse negócio de atendimento fraterno ao dependente químico. Eu vinha pensando nisso há muito tempo, aí eu também tinha uma ideia parecida, juntaram as duas ideias, vamos, porque aí a gente vai estar acolhendo as pessoas, não é para dar lição de moral não, gente. A gente não está aqui para dar lição de moral. Aliás, quem sou eu para dar lição de moral a alguém? Eu fui um alcoólatra. Quer dizer, eu sou um alcoólatra de doença, né? Eu tenho a doença do alcoolismo, eu não posso beber. Muitas pessoas podem, eu não posso. Como eu já falei. Então, na realidade é o seguinte, a partir do momento em que eu posso conversar com as pessoas de uma forma aberta, sem besteira, sem lições de moral, sem falsos padrões, por favor, o espiritismo não tem padrão, por favor, tirem isso da cabeça. Tem gente que coloca padrão em tudo, né? Tem gente que diz, olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo. Bom, por favor, gente, o espiritismo nunca diz que não pode. O espiritismo diz assim, não convém. Não convém? Como qualquer um pode dizer, não convém, meu amigo, você andar em alta velocidade tendo bebido. Não convém. Porque você pode morrer e matar. Não é assim? Ou não é? Eu posso dizer a você, não é o espiritismo que diz, que qualquer um, basta ter um pouquinho de bom senso que qualquer um vai dizer isso a você. Então o espiritismo que tem o bom senso, que tem as respostas certas, pode recomendar e dizer, poxa, cuidado, existe um limite para isso, cuidado para não passar esse limite, depois se arrepender redondamente de tudo aquilo que você está fazendo. Tenha muita cautela e princípio no que você fala, porque palavras ditas são palavras proferidas e têm poder e energia. Toda vez que você diz não posso, você não pode. Quando diz posso, pode. Você pode.
tudo que você quiser. Quem dizia isso era Henry Ford, né? Henry Ford dizia isso, eu sempre cito o Henry Ford, que eu acho fantástico. Henry Ford sempre foi um inveterado capitalista, mas Henry Ford disse uma frase fantástica: se você acha que pode, ou você acha que não pode, das duas formas você está certo. Porque achar é pensamento. Pensar que pode é pensamento. Por isso surgiram todas aquelas maravilhas que eu falei para vocês. O avião, o carro, o computador, a internet, a nanociência, a descoberta de todas as doenças, as pestes, né, todos os vírus, bactérias e tal. Como foi que Pasteur descobriu aquilo ali? Né? Como é que ele descobriu aquela coisa da pasteurização? Né? Por isso que se chama pasteurização. Foi através de experimentos. Ele foi, aí você disse, não foi por acaso, que por acaso o cara estudou pra caramba, tu vai bota por acaso nele. Por acaso nada, ele pensou naquilo. Ele achou que podia fazer. E aí ele foi e fez. Pensamento é tudo. Pensamento é emoção, pensamento é sensação, pensamento muda o mundo. O teu pensamento é você, é a tua mente, é o teu espírito. É você quem vai para o céu que você quer, é você que vai para o inferno que você quer, é você que é bem sucedido ou mal sucedido se você quiser. Depende única e exclusivamente de você, de mais ninguém. Então não culpe os outros pelo teu insucesso, pela tua tristeza. Seja alegre, se olhe no espelho, seja para frente, seja otimista. Mas Wagner, tantas coisas, tantos problemas acontecem na minha vida. Quem disse a você que é só você que tem problema? Você sabe que a gente muitas vezes se coloca como detentor único dos problemas do mundo. E se preocupa. O que é pré-ocupar? É que você ocupa a tua mente previamente com coisas que você não deveria ocupar. Tem gente que se preocupa porque, sei lá, o vizinho está brigando com a vizinha. Meu Deus, deixa eles se resolverem lá, cara. Não é que você seja insensível, não. Ah, não, seria bom que ele se resolvesse. Fantástico, eu estou emitindo energia positiva. Mas me preocupar, entrar numa noia, cair em depressão porque os outros estão brigando, eles vão resolver os problemas dele. Você vai resolver os seus. Não é individualismo, é uma questão de sentimento. Você nada vai ajudar os outros se preocupando com eles. Faça o contrário. Tenha pensamentos positivos, otimistas em relação à resolução dos problemas. Assim você vai conseguir vencer todos os problemas. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. É isso que eu tinha para falar para vocês. Valeu. Muito obrigado. Bom, pessoal,